Olá, estamos aqui no Estúdio Sensória mais uma vez para gravar um conteúdo sobre questões que são relativas à imagem, com uma abordagem um pouco mais diferenciada, mais globalizada. E eu trouxe essa pessoa maravilhosa, que é a Alza Alves. Não necessariamente nessa ordem, ela é cantora, professora de canto, fonoaudióloga, preparadora vocal, trabalha na reabilitação e técnica vocal de profissionais da voz, como cantores, atores, advogados, jornalistas, líderes e comunicadores em geral. E agora também vice-presidente da Associação de Fonoaudiólogos do Espírito Santo. Precisei usar a respiração agora, hein? Técnica também, né, Alza? Alza, fez aqui um roteirinho de perguntas pra gente, porque o assunto é tão importante que a gente precisa ter uma condução séria a respeito desse assunto, né? Mas eu quero falar uma coisa antes. Fala. Eu quero agradecer de estar aqui fazendo parte, né, do projeto que eu posso chamar de nosso. Claro, porque eu sou uma parceira. Sou uma colaboradora da Sensória e eu acho assim muito incrível e necessário uma pessoa que trabalha com a imagem, não só externa, mas a imagem de dentro para fora, e levando em consideração a parte da comunicação, a comunicação oral, a comunicação verbal, fazendo parte da imagem. Então, eu te agradeço. É uma honra estar aqui. Eu poderia ficar horas aqui agradecendo ter essa pessoa do meu lado, pela profissional, pela pessoa. Depois da rasgação de seda, agora vamos bater ao conteúdo. Alza, como e por que você escolheu trabalhar com voz? Olha, eu não posso nem dizer como e por quê, porque eu cantei antes de falar, né? E quer dizer, a voz já fazia, acho que ela nasceu antes de mim, sabe? Foi a minha primeira expressão, foi cantar. Eu era um bebê que cantava, e a minha mãe, e todo mundo achava isso obviamente interessante e talvez até problemático, né? Puxa, ela não fala, mas canta, né? Mas assim, a voz sempre fez parte de mim e a música, toda a minha expressão sempre era através da voz e da música, do canto. E, bom, vamos dar um pulo lá na frente. Comecei a estudar canto, comecei a estudar música há muito tempo e me tornei professora de canto, e depois é que eu fui fazer fonoaudiologia. Quer dizer, eu tenho uma formação na música e que eu fui aprimorando junto com um grupo de colegas professores, estudando tudo acerca da voz cantada, numa época que não tinha literatura, que era difícil um acesso voltado ao canto popular, que é a área mais que eu trabalho. E, bom, eu comecei a atender muitos cantores com problemas vocais e eu era procurada muito por atores também para fazer teste. Então, eu tinha que contar com outros profissionais como otorrino, como fonoaudiólogo, e até que eu me mudei para Vitória. Eu sou do Rio, né? Me mudei para Vitória, estou aqui há 27 anos, a cidade que me acolheu, né? E eu acabei indo fazer a faculdade de fonoaudiologia porque era viável, né? Era próximo, era perto, era possível fazer faculdade, porque Vitória era uma cidade menor, onde eu tinha mais mobilidade, mais agilidade. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu juntei tudo, né? E comecei, assim, poder trabalhar com essa parte de reabilitação, assumir o trabalho da reabilitação dos cantores e expandir para o trabalho para outros tipos de profissionais da voz, como você mesmo falou. E me fala, na sua visão, qual é o ponto de encontro entre a imagem visual e a imagem vocal de uma pessoa? Muito legal essa pergunta, e isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo também muito a partir do seu trabalho, né? Porque uma coisa que me encanta no seu trabalho mesmo, voltando à rasgação de seda, não, mas é pura verdade, é a questão de você avaliar, analisar, orientar a questão da imagem externa a partir de coisas né, de elementos internos, né? Você leva em consideração, obviamente, você leva em consideração os elementos internos e você vai dando ferramentas e recursos para que aquela pessoa possa juntar e trazer um resultado de imagem
juntando com o que traz de dentro e com orientações do que fica mais legal, mais adequado, e também depende em que situação. E é óbvio que a voz também vai fazer parte da imagem, né? Então, assim, sem querer trazer um estereótipo, a voz bonita é essa, a voz feia é aquela, mas o que combina com aquela imagem. Então, acho que é um estudo muito coletivo, né? Quando as pessoas te procuram, você começa por onde? Justamente é uma anamnese, entender por que ele não está satisfeito com aquela voz. A gente faz uma análise, uma avaliação. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem, por exemplo, um problema vocal e que a dificuldade de comunicação dela está neste problema vocal. Então eu faço uma avaliação. Muitas vezes eu recomendo que faça uma avaliação com otorrino, ver se não tem um problema na laringe, nas pregas vocais. Faça uma avaliação de uma alteração, se há alguma alteração miofuncional. Estou me enrolando aqui, acho que eu preciso de um fonoaudiólogo. Deixa eu recomendar uma boa. Então, e às vezes não, eu não tenho nenhuma queixa, eu estou satisfeita com a minha voz está ótima, mas eu não sei me portar. Então a gente tem que saber, bom, para quem você está falando, como você está falando e o que você quer mudar, né? Então são as habilidades Uma de reunião, comunicação. muitas vezes, a voz some. Isso, a pessoa fica insegura, se sente ameaçada porque está no... Eu sempre vejo que isso daí tem um monte de coisas que precisam se associar, né, a esses componentes. Então, uma terapia junto, né, muitas vezes. Porque tem componentes emocionais que impactam na voz, não é isso? Perfeito, é exatamente isso. E é muito importante a gente saber diagnosticar, né? Porque às vezes existe um limite do trabalho do fono. Né? Às vezes a gente consegue detectar e ir trabalhando, mas essa questão da pessoa precisar de terapia, de trabalhar algumas questões que a fono não vai trabalhar. É multifatorial. É da mesma forma que acontece comigo. Quando a pessoa chega para mim e fala, eu tenho essa questão com a minha imagem, muitas vezes essa questão está associada a problemas emocionais que precisam paralelamente serem tratados. Com certeza. Né? E, assim como questões trazidas da infância, exato, né? Questões do ambiente familiar, de ter tido alguma questão que bloqueou a comunicação, ou a forma, ou a possibilidade da pessoa se portar, né? Se portar. Então, realmente, essas questões psicológicas são muito importantes e eu recebo, né? Muito, e eu recebo muita demanda de psicólogo que recomenda, às vezes, uma aula de canto ou realmente um trabalho de porque a aula de canto também tem essa função, né? Que pode ser um lazer, mas pode ter um fundo terapêutico para uma pessoa que tem essa questão da timidez também, né? Também da timidez, a gente trabalha com o lado direito do cérebro também, né? A música, você trabalha de uma forma muito global, além de você também trabalhar com a questão emocional. Então, às vezes é importante, às vezes um psicólogo fala, puxa, faz uma aula de canto, isso não manda para fono, manda para aula de canto. Só que, obviamente, a gente vai trabalhar de uma forma global. Existe como você modular esse termo? Sim, existe como você adequar, você trabalhar a técnica para atingir um objetivo. Então, tem gente que fala, a minha voz é muito infantil, eu falo muito nasal. E né? Isso daí é inato ou não? Nossa, tem tantas multifatorial fatores, também, porque, né? Por exemplo, na psicologia, você sabe isso melhor do que eu, tem o modelo materno, né? Começando. Tem a repetição, né? O então, mimetismo. E aí a mãe tem a voz assim, a criança acaba assimilando e vai crescendo com a voz parecida com a da mãe, né? Então isso tem essa questão familiar, da convivência Então, tudo isso é trabalhado. Então, vamos falar do ambiente de trabalho. A pessoa está lá, ela é um líder, ela precisa um CEO, e está num cargo de liderança e acha que a voz é infantil e que ela não consegue ter uma postura vocal para poder dar conta daquele cargo. Sim, isso é trabalhável. É lógico que cada um tem uma espessura, uma massa, um tamanho de prega vocal, um tamanho de trato, de laringe.
Lógico que, né, a voz ela é uma forma de ser uma digital da pessoa. Agora, é tudo treinável, tudo é possível de ser treinado com muito exercício, muita dedicação. Você criar ajustes vocais que faça a pessoa chegar num resultado melhor do que ele julga estar, entende? Agora, tudo é treinamento. Sim. Tudo é treinamento. Eu já começo a achar que a pessoa chegar a um nível hierárquico mais elevado, com uma voz infantilizada, já é mais difícil. Pode ser, com certeza. Já é mais cargo difícil. De liderança, uma pessoa com a voz assim, muito aguda, muito infantil, realmente, né? É complicado. Então, assim, porque não é só o conteúdo, né? Tem o conteúdo, a pessoa manda muito bem, Exatamente. Tem um conhecimento muito grande daquilo, domina completamente o assunto e então é importante, sim, porque acaba que ela vai conseguir ter mais credibilidade, digamos assim. Então é importante, lógico que você, assim, a pessoa tem uma voz aguda, eu não vou falar para ela, olha, você tem que começar a falar assim, porque você vai estar passar uma sensação de como, não é isso. Né? Existe uma questão, toda uma questão de ajuste vocal mesmo para poder melhorar a sua ressonância, por exemplo. E às vezes a pessoa encontrar realmente uma voz que é a voz profissional dela, entende? Então a pessoa é capaz, através do treinamento e da técnica, de fazer as adaptações necessárias para aquela situação. A gente está falando de timbre, mas também existe ritmo, não é isso? Claro. Existem as outras características vocais que, por exemplo, uma pessoa, você está numa palestra e a pessoa vai lá e fala naquele tom, é monocórdio? Como é que se fala? Que fala naquele tom sem sem inflexão vocal. Sem inflexão. Ó, você está falando um monte de coisa interessante que, por exemplo, a pessoa que fala no tom monotônico, sem melodia, a pessoa que não articula, às vezes ela fala muito bem, mas ela não articula, você não entende que a pessoa, porque ela não articula. Então tem vários fatores. Imagina um palestrante, um diretor de uma empresa, um chefe de departamento, ou um aluno mesmo querendo apresentação de um trabalho, né? Isso. Enfim, que hoje em dia todo mundo... E redes sociais. Essa coisa de aluno, por exemplo, você está falando, você sabe quem que me procura muito? Aluno, pessoas, mestrandos que vão defender suas teses. Sim. Passa tese, e é bom porque eu acabo conhecendo tanta coisa, tanto assunto interessante, Conteúdos, passando, né, a tese, tudo, a forma como ele vai falar, e as acentuações, porque tem gente também que não tem acentuação nenhuma, né? Então, se uma pessoa trabalha com uma liderança e não tem acentuação, não consegue pontuar os pontos importantes de um texto. Então, tudo isso fica a gente vai adequando. Muito, como é que se fala? Meio entediante, né? Não provoca um interesse, não é olha, isso, pelo interlocutor? Isso. Hoje em dia, né? Inclusive, né, a diferença de sotaque, Sim. isso tudo é muito mais aceito, graças Sim. a Deus. Essa riqueza. A riqueza, a diversidade. Agora, quando a gente trabalha a comunicação, quando alguma coisa não está equilibrada, está fora do prumo, nossa, mas é um adianto na vida, entende? A pessoa Sim. que tem, ou fala grave, ou fala agudo, ajustar, fazer esses ajustes a partir do que vem de dentro e, obviamente, sempre em concordância com o cliente. Eu por exemplo, trabalho muito ouvindo, gravando. Vamos nos gravar aqui. Gravo ele lendo um texto ou conversando. Vamos avaliar. Gostou? Às vezes ele fala, não, achei horrível. Então vamos tentar ajustar isso. E é importante essa escuta, né? Lógico. Se escutar. Claro. Esse teste de como que eu falo e como é a minha voz. Isso. Né? Esse exercício. Isso. O que você indica, por exemplo, a questão das redes sociais para essa comunicação? YouTube, né? Todo Instagram, cada dia mais, LinkedIn. As pessoas precisam se posicionar de uma forma clara. Olha, eu pessoalmente concordo com você e juro para você que isso não tem nenhum tipo de preconceito, novamente, falando da importância da diversidade. Mas eu, como
espectadora de Instagram, porque eu vejo, trabalho muito com o Instagram, chega muito cliente pelo Instagram. Eu fico, às vezes, impressionada como que tem vendedora de coisas ou de conteúdos com uma voz irritante e como também você tem pouco tempo, a edição fica muito rápida e a pessoa parece que nunca respira e a voz está sempre assim. Meu Deus, eu fico desesperada, eu fico assim. Porque provoca, assim como tudo, né? A comunicação visual, a comunicação, né, auditiva. Isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar toda essa parte que é sensorial. Por isso, sensória. Né? Porque é o todo, é não só aquilo que a gente vê, mas aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente sente de todas as formas. Isso. Então, essa parte tem uma conexão, né, cerebral lá que realmente pode criar essas sensações de irritação. Exatamente. Não é? Você fala, nossa, até que eu tô interessada nesse sapato aqui, mas eu não tô aguentando. Ou quero assistir essa palestra, mas essa pessoa me dá sono, não tô suportando mais ouvir essa pessoa falar. Porque não tem não flexiona, não acentua. Isso foi uma coisa muito percebida, por exemplo, na pandemia, né, em que a salvação da comunicação, né, foram as lives. Tivemos uma junto, inclusive. E todo tipo de reunião online, cursos, né? Então cresceram muito. Você teve, né? A gente teve muito contato com esse mundo virtual e das comunicações e você às vezes ficava, meu Deus, eu vou dormir aqui, né? Pois é. Então assim, e até hoje ainda existe trabalho remoto, quer dizer, você precisa participar de uma reunião, precisa saber se colocar. Porque principalmente o que é projetado é o quê? A nossa face e a nossa voz. A nossa voz, né? Muitas vezes você com headphone e você, poxa, tem que respeitar o ouvido da pessoa. Vamos lá. Quais são os vícios mais comuns na fala que compromete a imagem de um profissional? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Isso Mas... Além dos vícios de linguagem, né? A gente fala muito, os vícios de linguagem, mas são coisas que são adaptadas, que são trabalháveis também. Justamente, por exemplo, falar rápido. Isso é um vício, as pessoas estão com muita pressa. Eu mesma tenho que me segurar. Né? Na minha família, por exemplo, eu sou o exemplo da pessoa que fala rápido. Também uma família que fala muito, se eu não falar rápido, ninguém me escuta. Um beijo para os meus irmãos. Mineirinhos também, muito mineirinho também, né? Então, E tem questões culturais mesmo, isso, não é tem as questões culturais. Mas, assim, tudo é possível de ser... As pessoas precisam se assistir para poder elas mesmas identificarem quais são os seus vícios e o que é considerado vício. Às vezes é considerado marca, entendeu? Vira um charme. Então, também, né? Entendeu? Ok. É possível educar a voz e trabalhar as habilidades de comunicação mesmo para quem não gosta da própria voz? Que é o principal, né? A pessoa gostar... É muito difícil gostar da própria voz, né? Eu acho... A maioria das pessoas fala, detesto minha voz, detesto... Existe uma diferença entre a voz que você ouve e a voz que eu ouço? Exatamente. Existe a diferença porque quando você está falando, você está escutando a sua voz no ambiente e também ela, antes de sair, está somando, na verdade, com a sua ressonância interna, onde ela está reverberando, osso, as caixas de ressonâncias internas, entendeu? Então, por isso que eu falo, se grave, se ouça, para você você ficar íntima dessa voz que as pessoas te ouvem, né? Tem um dispositivo muito interessante que chama-se MindVox, que é como se fosse um fone e que tem uma placa assim de acrílico e que você fala ali e você se escuta. É a famosa panela da Gal Costa, que ela colocava a panela assim para se escutar. Essa curiosidade eu não sabia. A Gal Costa colocava uma panela assim para escutar. Era o retorno. Então, gente, que ela quem não fazia. tem a caixinha lá do MindVox pode colocar a panela. Então, e esse MindVox eu uso bastante com os clientes, justamente para eles poderem ter
a sensação, né, da própria voz, ou que é difícil, se grava. Não tem importância que ser em celular. Porque a gravação de baixa qualidade. É essa que você manda o áudio para os teus amigos no WhatsApp. Então aí assim, essa questão, né? Como é que a consciência vocal pode transformar a autoestima de alguém, que tem relação com essa pergunta aí. A consciência vocal pode o quê? Transformar a autoestima. Você está falando a partir de uma pessoa que não está satisfeita com a sua própria voz e ela passa a fazer um trabalho, passa a conhecer a sua própria voz, consegue fazer essas modulações, essas adequações, através, sim, de exercício, malhação também, entendeu? Porque se você quer condicionar seu corpo, você vai para academia, ou você tem um personal, ou você tem alguém te orientando e você vai lá fazer os seus exercícios diários, ou 3 ou 4 vezes. Para quê? Para você ganhar massa muscular, com a voz a mesma coisa, tá? Então a gente está falando aí de duas coisas. Uma coisa é realmente de exercício vocal, né? Exercícios, aprender a aquecer a voz, entendeu? Então, vou dar uma palestra, vou fazer uma reunião. Aquecer, igual um jogador vai aquecer para o futebol, né? E a questão da postural, de comunicação, de domínio do seu conteúdo, como que você vai falar, para quem você vai falar e essas adaptações que você quer. Ou seja, a comunicação verbal e a comunicação oral é muito importante. Agora já tem vídeos na rádio e tal, mas antigamente a gente só via a voz, né? E a gente criava uma imagem da pessoa a partir da voz. Não é? Hoje tem rádio, tem podcast que tem a imagem da pessoa. Imagem também, mas antigamente a gente idealizava, e quantos homens e mulheres, uau, que aquela voz ficava no imaginário, como sendo pessoas extremamente... Né? Tem a questão da sedução pela voz, né? Então você fala, meu Deus, deve ser uma mulher maravilhosa, deve ser um homem lindíssimo, porque aquela voz... Então tem um poder de sedução muito grande, né, a voz. Agora me fala aqui, quais são os piores hábitos que a gente tem e que pode detonar a nossa voz e a gente faz com frequência e nem imagina? Porque a voz, ela pode ser desgastada, né? Isso, Nosso aparelho fonador, ele pode sofrer impactos por conta dos nossos hábitos. Isso. Não é? Quais são os piores? Série de fatores, né? Que a gente faz normalmente, assim, que a gente nem imagina. Por exemplo, abuso vocal por competição vocal. Vai numa pizzaria barulhenta, fala alto pra caramba numa mesa grande, ou fala alto num qualquer ambiente barulhento, num show. Então, você cometer o abuso por competição vocal é um deles, que detona a voz. A falta de hidratação, né? Beber líquido, hidratar, isso é bom para o corpo, né? Mas resseca a questão da alimentação, por exemplo, comer à noite, não fazer um espaço de 2h30 a 3 horas entre a última refeição e botar a cabeça no travesseiro. Isso é extremamente comum. Tem muita gente que chega no consultório com alteração vocal por refluxo laringofaríngeo. Gente. Entendeu? Então, a alimentação, condimento, pimenta, não é que você vai virar entendeu? É tudo uma questão, tudo uma questão de bom senso e orientação. Cada um é um. Você está me perguntando o que mais detona e o que é mais comum. O que é mais comum. Isso, sim, porque isso são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente nem percebe que isso faz. Pigarrear muito, isso, aquilo. Que pode ser um vício Às vezes pode ser um vício, porque ela, por exemplo, tem um refluxo, porque ela tem um quadro alérgico, tem gotejamento lá de cima. De fato, ela pode estar com muco, aí fica tentando liberar, mas acaba virando um vício e a pessoa faz isso o tempo inteiro. Isso você pode machucar a prega vocal. Então, assim, aí a gente está falando sobre saúde vocal. Porque não adianta a gente falar sobre boas habilidades de comunicação, de técnica, se o seu aparelho não está saudável ou bem cuidado. E aí, aproveitando, se você me permite, né, a gente vê aí uma enxurrada de cursos de oratória na internet, muita gente oferecendo
curso de oratória, não é a oratória não é regulamentada, isso não é uma exigência. Como é que eu vou te dizer, não é do fonoaudiólogo, não é só o fonoaudiólogo, não é isso, né? Você tem atores, saudoso Gobi, que era professor de oratória, e que ele tinha uma consciência muito grande, quando ele detectava algum problema, alteração vocal, o que ele fazia? Mandava para mim, e eu dava conta daquilo, encaminhava para otorrino, etc, etc. Então, é importante uma pessoa que trabalha com oratória, que não é fono, que saiba identificar e encaminhar para o profissional. Às vezes você fica lá horas, fazendo meses, trabalhando com uma pessoa e a pessoa tem um problema vocal, você está enrolando essa pessoa. A última perguntinha, surpresa! Os tambores. Se você pudesse deixar uma mensagem em forma de som no mundo, que som seria? Meu Deus, além de Tom Jobim e Beatles. Olha, que perguntinha difícil, mas eu vou falar uma coisa para você, por incrível que pareça, eu acho que eu ia deixar uma mensagem em forma de silêncio. Porque eu acho que as pessoas precisam, primeiro que a gente precisa diminuir o volume no mundo. Tá tudo muito alto, tudo muito alto. Qualquer coisa é muito barulho, é muita gente fazendo barulho, é carro, é tudo, né? Eu acho que a gente precisa diminuir o barulho, a gente precisa parar o seu silêncio, se escutar os sons da natureza, né? E ter um pouco mais de calma nessa vida. Então, assim, ouça o silêncio, valorize o silêncio para você selecionar quais os sons que te fazem bem. Gente, será? Vamos fechar agora com silêncio. Que depois dessa, que coisa linda! Obrigada, meu amor. Obrigada, querida. Beijo para quem teve paciência de me ouvir até aqui. Por favor, caderninho anotando essas dicas que são valiosas. E Alza à disposição, e eu também. A Sensória está aqui para contribuir para o teu crescimento.